Olá pessoal, Deus seja bendito, que esse vídeo sirva para te fortalecer, para te abençoar e que a voz de Deus fale através de nós. Nós estamos aqui com a palavra em Isaías 65 no versículo 8, diz assim: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho no cacho de uvas, dizem, não desperdiceis, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos e não os destruirei a todos. Então aqui, por amor dos servos de Deus, daqueles que andam em fidelidade, Deus não vai exterminar os demais homens, porque eles estão no meio dos demais homens e por causa da fidelidade desses homens acontecerá essa obra de Deus. Mas você vai continuar ouvindo aqui, pessoal, que há sempre uma diferença. Sempre haverá diferença entre o que serve e aquele que não serve. Vamos continuar lendo. 9. Farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra. E os meus servos habitarão nela. Quer dizer, herdeiro de Deus, os eleitos de Deus e os servos de Deus. Deus está lidando para aqueles que têm compromisso com Ele, tá? 10. Saron servirá de campo de pasto de ovelhas e o vale de Acor de lugar de repouso de gado para o meu povo que me buscar. Mais uma diferença aqui que acontece com aqueles que servem para com aqueles que não servem. 11. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para Deus a fortuna, e misturais vinho para o Deus destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei, e não respondestes, falei, e não atendestes, mas fizeste o que é mal perante mim, e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Quer dizer, pessoal, uma alma que conhece a verdade, mas faz as escolhas dela. São pessoas que brincam com a palavra de Deus, achando que não tem nada a ver, achando que Deus entende, achando que também não é assim, né? Essa é a mesma falácia que o diabo fala no jardim do Éden, quando vira para Eva e fala assim, Deus sabe, né? Então essa palavra Deus sabe existe desde o início da criação. Vamos continuar lendo. Pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem um coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixarei o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e a seus servos chamará por outro nome. Então, pessoal, aqui há uma diferença visível, palpável. Só de ler a palavra, a gente vê aqui que Deus não muda. Desde o início da antiguidade, aqueles que servem a Deus, pessoal, eles serão diferentes e terão uma vida abençoada. Diferente daqueles que não servem a Deus. E por que a pessoa não serve a Deus? O que acontece aqui? Por que Deus trata assim? Porque essas pessoas aqui, pessoal, elas fizeram a escolha dela. Tu vê que até o interior dessa pessoa, Deus muda, né? Deus alegra ela.
E quantas pessoas estão ouvindo a gente agora e você sente angústia na alma, você sente a mente perturbada, você não tem paz. Mas não é isso que Deus promete para aqueles que o buscam, para aqueles que o invocam, para aqueles que querem andar com Ele, fazer da palavra dele o seu caminho, abrir mão do pecado, abrir mão desse mundo, da glória desse mundo, para que a pessoa faça parte dessas que tem a diferença. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre. Há quanto tempo você não canta de alegria? Quanto tempo você não tem mais isso? Essa alegria dentro da alma? Mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivarei pela angústia de espírito. Só essa pessoa sabe o que ela passa nas noites, né? Quando ela vai dormir, que ela coloca a cabeça num travesseiro, a dor que ela sente, a dor na alma, que é uma dor que ninguém pode ir lá dentro da alma dela para curar essa alma. Como é que um médico, por exemplo, vai conseguir tratar a alma da pessoa? Essa alma sente essa dor, sente esse sofrimento, porque ela está vazia, ela está distante de Deus. Ou então a pessoa até conhece a verdade, a palavra, mas ela insiste, como a gente entende aqui, né? Aí ele mostra bem aqueles que conhecem a ele, mas esqueceram dele, trocaram ele por outros deuses, né? Buscando outras coisas, não colocando ele em primeiro lugar. Então ele mostra, ele diz que ele, se você sentir fome, ele vai te dar o de comer. Ou se você sentir sede, ele vai te dar o de beber. Não só as suas necessidades mais básicas, mas também no seu interior. Se você vai sentir alegria, você vai tirar toda a tristeza, toda a angústia do seu ser. Então, às vezes, as pessoas, né, pegam e olham para ela e sentem esse vazio, essa alma gritando, essa alma que às vezes ela nem sabe o que falta, né? Eu já dei tudo para mim, eu já dei tudo para os meus olhos, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo e nada preenche o que está dentro de mim, né? Aí coloca ansiedade, coloca angústia, coloca depressão, coloca várias outras coisas, mas é a própria alma dela gritando para voltar a Deus, voltar a colocar Ele em primeiro lugar, porque aí sua vida será completa. Você terá o preenchimento da tua alma, né? A tua alma se alegrará. Então tudo que nós necessitamos, tudo que o ser humano necessita, não somente material, não somente visível, não somente a necessidade básica do corpo, mas sim a necessidade da alma. E ela só encontra buscando a Deus, voltando para Deus. Então nada melhor, pessoal, do que a gente estar perto de Deus. Eu me lembro que quando os discípulos, logo após a morte do Senhor, eles voltam cada um para as suas rotineiras vidas que Jesus tinha tirado. Eles voltam alguns voltam a pescar, e eles estão lá na pescaria e não pegam nada. E aí eles lá da água, eles avistam o Senhor, né, na areia, já com tudo preparado. O peixe, né, o fogo aceso. E eles lutando pela vida deles, não conseguindo nada. Marta e Maria também é um grande exemplo. Enquanto uma estava ali ouvindo, a outra estava preocupada com a vida, né? De um lado para o outro, naquele corre-corre. E talvez está sendo assim a tua vida, quando é tão fácil, pessoal, a gente ser feliz com Deus. É tão fácil, é tão pouco que Deus quer da gente, e a gente se preocupando, sabe? Porque a gente é acostumado a lutar pela vida, né? A guerrear, a ir para cima e tal. Mas a gente não pode fazer disso o nosso braço forte.
se apoiar nisso, porque isso nos afasta de Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. E tudo isso se torna em vão, né? Porque você vê que a gente luta e nunca consegue alcançar o que a gente precisa, no que a nossa alma requer, né? Ela não se sente completa. Certo. Ela nunca está completa, ela nunca está satisfeita. Então você busca, deixa Deus de lado, busca várias outras coisas, luta com a força do braço, luta com aquilo, mas quando você deita à noite no travesseiro, quando você vai dormir, você sente vazio, você sente, eu fiz tanto, mas não fiz nada, né? Eu fiz tanto, busquei tanto e não alcancei nada. E você só vai sentir essa plenitude, você vai sentir tudo isso completo dentro de si quando você se entregar, se render e colocar toda a tua vida na mão dele. Porque seguir ao Senhor Jesus, entregar a vida, é entregar tudo, né? É ficar 100%, é crer, é confiar. E isso é muito difícil hoje em dia, né? Porque a gente quer, é muita coisa para fazer, é o dia a dia, correria, e a gente coloca Deus de lado pra gente dar o nosso jeitinho, pra gente achar que a gente sabe alguma coisa, que a gente tem esse conhecimento de encontrar. É muita coisa, ou informações que a gente ouve na internet, faz desse jeito, faz daquele jeito, e a gente vai tentando, e a gente nunca está satisfeito, a gente nunca alcança o que a gente quer alcançar, o que a nossa alma precisa. E isso que você precisa, que você quer, é o que Deus quer te dar. Isso que você luta para obter é o que Deus promete. Então, mas é para os servos. A palavra servo, pessoal, é aquele que se lembra de Deus, que serve a Deus, que quer Deus, que se entrega para Deus. É para os servos. A bênção do Senhor, a paz que Ele promete, a plenitude, a abundância, né, a alegria, é para os servos. E é isso que você quer. Mas você reluta em não querer ser servo. Você acha que com tua força, com teu braço, você vai conquistar. Pessoal, presta atenção. O povo de Israel saiu do Egito e demorou 40 anos para entrar na Terra Prometida, porque eles queriam fazer do jeito deles. Eles saíram do Egito e a distância entre o Egito e a Terra Prometida durava alguns dias. Mas eles duraram 40 anos para entrar. Por quê? Porque por causa da rebeldia, da desobediência, da forma de fazer da forma deles. A saudade que eles tinham do Egito. Mas o que Deus prometia era maior do que eles podiam imaginar. E eles só tinham a fé para crer. Eles só tinham, pessoal, a fé, porque eles não viam ainda. Mas Deus ia dar para eles. Você não pode ser fraco, pessoal, para deixar os sentimentos te enganar. Você tem que crer que o que Deus tem preparado para aqueles que o servem é maior do que aquilo que o diabo deu. Porque quando Deus te tira de algo, pessoal, você pode confiar, ainda que você passe o deserto, que Ele vai te dar algo maior. A promessa dele não falha. E o povo querendo o Egito, né? E o povo querendo o alho, né? A cebola. Ah, que saudade da cebola, do alho que eu comia no Egito. Aqui eu estou passando fome nesse maná. Eles murmuravam, né? E Deus estava suprindo a cada dia as necessidades dele. Só que eles não viam. Eles queriam viver na escravidão, viver lá preso no Egito. Porque já achavam que aquilo era grande já. Aquilo já era... Porque o momento, a situação que eles viviam era de provação para saber se eles seriam aprovados para entrar na Terra Prometida. É você se esvaziar, né? É o momento deles se esvaziar do Egito para Deus poder encher eles da nova vida. Mas eles não queriam se esvaziar. E havia esse processo. Eles não queriam passar por esse processo de esvaziamento. Eles queriam bater de frente com Deus. Ninguém bate de frente com Deus, pessoal. Você vai se estrepar. E viver na dependência... Vai quebrar a tua vida. E viver na dependência de Deus é tão bom. Quando você se esvazia, coloca no altar as tuas vontades e pede a Deus para que faça a vontade dele.
é difícil, né? Porque a gente quer fazer da nossa forma, mas quando a gente faz isso, abandona, larga, o que Deus tem pra gente é muito maior do que a gente possa imaginar, né? Deus vai conduzindo cada coisa, cada detalhe, Ele te dá o que você precisa, e se não deu ainda, você entende que não é o momento, que você não está preparado para aquilo, que ainda existe um processo para aquilo. Então você começa a entender que viver na dependência de Deus é a melhor escolha que você pode fazer. Tá legal, pessoal? E você vai entrar na Terra Prometida. Se você se esforçar, se você, por mais que você não entenda, você continuar caminhando. Porque a gente não tem que entender, na verdade, nada, né? A gente é servo. Ele é o Senhor, que seria feita a vontade dele. Você vai entrar na Terra Prometida, tá legal? Essa é a palavra do Senhor para você. Fica firme, para que haja sempre essa diferença. Tu vê que até na hora aqui do perigo, na hora que Deus iria destruir o local, ele reteve a destruição por amor dos servos. Como está escrito, né? Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho no cacho de uvas, dizem, não desperdiceis, pois há bênção nele. Assim também farei por amor de meus servos e não os destruirei todos. Olha só como é que até Deus poupa a vida, né? Deus guarda, Deus livra. Tu vê aí, pessoal, como é que tá a mortandade aí fora, né? As pessoas morrendo. E as pessoas matando as outras por nada. Matando, né? por nada, né? Então, não é melhor ficar com Deus, pessoal? Aí você, não, é mais fácil, obreiro, eu fazer um seguro de vida, contratar um segurança, botar um carro blindado. Pessoal, isso aqui vale muito mais do que qualquer carro blindado. Isso aqui é vida. Aqui você tem tudo, tá bom? Não há nada mais resistente do que isso aqui. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.